Hoje em dia, todo mundo conhece o uniforme preto do Homem-Aranha. Não só os quadrinhos, mas o cinema também ajudou a popularizar o traje que surgiu a partir do Venom, que apesar de ser um personagem relativamente recente nos quadrinhos, rapidamente se tornou um dos favoritos dos leitores. Mas essa história poderia ter sido bem diferente. No início dos anos 80, antes da saga Guerra Secreta ser lançada, o fã Randy Schuller enviou uma carta para Marvel com a sugestão de uma história que daria um novo uniforme para o Homem-Aranha. O editor-chefe da Marvel na época, Jim Shooter, gostou da ideia e contratou Randy para escrever o roteiro inteiro de uma história. Infelizmente, sua trama não foi aprovada, mas ainda assim a Marvel comprou a ideia por $220. E alguns anos mais tarde, a saga Guerras Secretas foi lançada. E lá, o Cabeça de Teia ganha um traje preto que nós descobrimos ser, na verdade, o simbionte Venom. Agora, em comemoração ao aniversário de 80 anos da Marvel, a editora resolveu adaptar a história criada pelo Randy na HQ The Sensational Spider-Man. Ainda assim, algumas coisas foram modificadas, já que a história original era bem mais sombria, inclusive terminava com a morte de uma garota que o Homem-Aranha não conseguiu salvar. Nessa nova história, Peter Parker impede que uma garota seja atacada pelo vilão Inferno, mas acaba com seu uniforme incinerado e gravemente ferido, sendo resgatado pelo Tocha Humana. Ele é levado para o edifício Baxter, onde se recupera e ganha um novo traje criado por Reed Richards. Esse seria o uniforme preto original do Homem-Aranha. Inclusive, o Randy tinha criado essa história de que ele ia ser desenvolvido pelo Reed Richards. A aranha no peito é vermelha e todo o traje é feito de moléculas instáveis, o mesmo material utilizado nos uniformes do Quarteto Fantástico. Para combater vilões como o Inferno, a roupa é a prova de calor. Não só isso, ela consegue se adaptar a qualquer temperatura, assim como as teias, que agora são ciberneticamente conectadas ao usuário do traje e podem ser disparadas apenas com um pensamento. As teias embaixo dos braços, que já são bem conhecidas dos quadrinhos e foram adaptadas recentemente para os filmes do Homem-Aranha, também estão presentes. Mas elas não servem apenas para planar, mas até mesmo para voar. As habilidades de escalada do personagem também são aprimoradas e ele é capaz de sustentar todo o peso do corpo com apenas um dedo encostado na parede. Ou seja, é um baita de um traje apelão. E por mais que ele seja útil para salvar o dia, o Peter decide devolvê-lo no final da história porque uma garotinha o confundiu com um vilão, e ela continua assustada mesmo depois de ver o Homem-Aranha salvando o dia. Isso explica porque a gente nunca viu o traje depois dessa aventura e mostra como o Peter Parker realmente se preocupa em ser o amigão da vizinhança. E se por causa do traje, que mesmo oferecendo diversas vantagens para ele, ele vai ser confundido com um vilão, ele prefere voltar ao seu velho traje vermelho e azul que ele mesmo tem que remendar no seu apartamento. Palmas para Peter Parker. Essa história é realmente muito legal e ela lembra bastante aqueles one-shots que a gente tinha muito do Homem-Aranha nos anos 80, anos 90, que tinha uma trama bem fechadinha. Era basicamente uma história curtinha do personagem, um clássico que a gente tem aí é o menino que coleciona Homem-Aranha. Então realmente eram essas historinhas legais do personagem que ajudava a gente a entender um pouco mais do dia a dia do Peter Parker. Não necessariamente envolvia uma grande saga com muitos personagens. E mesmo que ela tenha sido escrita pelo Peter David, com as artes do Rick Leonardi nos dias atuais, eles são artistas clássicos dos quadrinhos. Então a gente realmente tem a sensação de que tá lendo uma história do Homem-Aranha lançada nos anos 80, o começo da carreira dele de combate ao crime, os problemas que ele ainda tem que enfrentar, como a perseguição do JJ Jameson, a vida dele como fotógrafo, tudo isso é muito bacana e ainda faz uma homenagem muito legal pro Randy Schuller, que por mais que muita gente já conheça essa história do quanto ele foi importante para o surgimento do Venom, ele ainda não tem o seu mérito reconhecido. Ok, a Marvel não roubou a ideia do cara, eles pagaram $220, mas talvez justamente por isso eles reconheçam que esse não é o real valor que essa ideia do Venom acabou agregando para a Marvel. Então justamente por isso essas pequenas coisas, essa pequena homenagem reconhece o valor daquela ideia inicial que ele teve e tudo que ela virou, tudo que ela representou para a Marvel no futuro. Inclusive no filme do Venom, não sei se vocês
separaram, mas o Eddie Brock mora no Schuller Apartment Complex, ou seja, o complexo de apartamentos Schuller, mais uma homenagem muito bacana aí pro autor, o criador, esse fã aí que teve essa ideia que a Marvel embolsou muita grana pagando apenas $220. Infelizmente, como a gente falou aí no começo desse vídeo, se trata de uma história fechada, é um one shot, vai ser apenas essa aventura do Homem-Aranha. Então eu acho que a gente não vai mais ver esse traje em nenhum momento. Se a gente voltar a ver ele no universo principal, provavelmente vai ser mais uma vez como uma homenagem. Então talvez naquela galeria de uniformes que o Peter Parker tem, a gente veja aí esse uniforme do Randy Schuller, esse uniforme preto e vermelho, mas acho que a gente não volta a ver não. Mas é uma história muito bacana, principalmente pra gente entender um pouco mais do Peter Parker e voltar às origens do personagem. Então diz aí, você já conhecia essa história do Homem-Aranha, de como o uniforme preto dele surgiu? Comenta aí embaixo e comenta também outras coisas que você quer ver aqui no canal da Legião dos Heróis, já que vai ter vídeo praticamente todo dia. Já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Agora em comemoração para combater vilões como as teias embaixo dos braços. As teias embaixo dos braços, que já são bem famosas nos quadrinhos, inclusive adaptaram nos filmes recentes. As teias embaixo dos...